Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar em algumas ideias assim bem densas de elementos de psicanálise do W.R. Bion. Um nome super importante, né? Que inclusive esteve aqui no Brasil algumas vezes. A gente está usando a edição brasileira que tem umas notas ótimas sobre tradução, aliás. Isso mesmo. E o Bion ele estava buscando algo tipo uma tábua periódica para a mente, sabe? Exato. Ele sentia que as teorias psicanalíticas, às vezes ficavam ou assim muito concretas, quase uns desenhos, ou então abstratas demais, perdiam o pé da experiência real. Vamos tentar entender isso melhor. A missão dele era destilar, sabe? Encontrar os componentes mais básicos que ele propôs para a gente poder entender a vida psíquica, o pensamento em si. Ele não queria só ficar descrevendo, não. Queria criar ferramentas mesmo. Abstrações que pudessem ser combinadas para representar várias situações clínicas, como letras que formam palavras, entende? E ele criou. Usou uns símbolos quase matemáticos, né? Uma tal de grade. Parece bem complexo no começo, mas a ideia era simplificar. Como assim? Pois é, parece um paradoxo, né? Mas a intenção era tentar capturar processos muito dinâmicos, coisas que só com palavras fica difícil de pegar. Pega, por exemplo, a relação continente e conteúdo, que ele simboliza com fêmeo e macho. Não é algo estático, é um fluxo. A mente fêmeo tentando dar conta da experiência macho. Continente e conteúdo. Ou aquela outra dinâmica, PS com D. A oscilação entre ver o mundo de forma mais fragmentada, meio persecutória, que é a posição esquizoparanoide, o PS, e uma visão mais integrada, que assume responsabilidade, que é a posição depressiva, D. O símbolo tenta mostrar esse vai e vem constante. Entendi. E aqueles vínculos básicos? Amor L, ódio H e conhecimento K. Li nas notas da tradução que eles mantiveram as letras em inglês para não dar confusão, né? Exatamente, porque o Bion já usava outras letras na grade, tipo ABC. Manter a LHK do inglês ajudou a diferenciar. Mas o ponto central é que, para ele, esses são os motores emocionais básicos. Motores. Sim, o que impulsiona nossas relações, a nossa curiosidade, a própria busca por entender o mundo e a gente mesmo. São elementos-chave nessa química mental que ele estava mapeando. Falando em mapear, e a tal da grade, como é que funciona essa ferramenta? É tipo um mapa da mente mesmo? Olha, dá para pensar assim. É uma tabela, né? Bidimensional. Num eixo o vertical, que vai de A até H, a gente tem uma espécie de desenvolvimento do pensamento. Começa lá embaixo com sensações bem brutas, que nem foram pensadas ainda, os elementos beta. Aí sobe para os elementos alfa, que já podem ser sonhados, pensados. Ficam na linha A. Depois sonhos e mitos na linha C. Concepções até chegar lá em cima nos sistemas científicos, na linha H. Uau. E o outro eixo, o horizontal. O horizontal, que vai de 1 a 6, descreve os usos que a gente pode dar para um pensamento, para uma formulação, desde uma definição mais simplesinha, coluna 1, passando por notar algo, prestar atenção, 3, investigar, 5, até chegar na ação concreta mesmo, 6. Então, se a gente lê, sei lá, C3, significaria usar a capacidade de notar, de registrar, o 3, alguma coisa que está no nível do mito ou do sonho, o C. É um jeito de localizar onde um pensamento ou uma comunicação está acontecendo. Entende? Em que nível e para quê? Nossa, fascinante isso. E conecta com aquela ideia dele sobre como o pensamento se forma. Ele sugere que a capacidade de pensar nasce da necessidade de lidar com pensamentos ou emoções muito crus, quase como um músculo que se desenvolve com o exercício. Exatamente. É uma inversão bem interessante do senso comum, né? A gente tende a achar que tem um aparelho de pensar que depois produz pensamentos. O Bion inverte. A gente teria primeiro essas experiências brutas, os elementos BEPA, que meio que pressionam a mente para desenvolver a capacidade de pensar, que ele chama de função alfa. E os mitos entram aí, como o de Édipo? Sim, os mitos que estão lá na linha C da grade entram como modelos complexos, talvez até inatos, que ajudam a gente a processar questões super fundamentais. Curiosidade, busca pelo conhecimento, o K, verdade, limites e, claro, amor L e ódio H. Édipo é um exemplo perfeito disso. Isso ajuda a entender porque dizem que ler Bion é puxado.
As notas da tradução até comentam isso, né? Falam de um estilo denso, que exige atenção. Lembra um pouco Freud nisso. Com certeza. E que a dificuldade não é só, assim, do texto em si, mas da necessidade de conectar com a própria experiência da gente, né? Sem dúvida. Ler Bion não é uma leitura passiva de jeito nenhum. Exige que a gente se implique, use a nossa própria mente para digerir, para metabolizar as ideias dele. A tradução brasileira, por exemplo, foi super cuidadosa ao escolher clivagem para splitting. Buscar um termo que já tem ressonância aqui no português, né? Mostra como a linguagem é crucial nesse campo. Os próprios símbolos, a grade, pedem estudo, não só leitura. Então, para a gente ir fechando nossa conversa, fica essa imagem do Bion como um arquiteto da mente, tentando criar um sistema bem rigoroso, com elementos, coordenadas, para poder explorar esses territórios psíquicos mais profundos. E fica também a percepção de que para entender a complexidade da mente, a gente precisa de ferramentas que estejam à altura dessa complexidade. A própria dificuldade de ler, de traduzir Bion, de alguma forma reflete a natureza daquilo que ele estava investigando. O conhecimento aqui não é só acumular informação, né? É transformação. E para pensar depois, ele fala num tal de crescimento negativo. Achei curioso isso. Não como algo ruim, destrutivo, né? Talvez como um passo necessário para desaprender, para revisitar o que a gente já sabe de um jeito mais básico, quem sabe pelos mitos, pelos sonhos lá da linha C, para daí conseguir ter uma visão nova. Para ter aquele insight genuíno, a gente precisa, às vezes, dessa capacidade de suspender o que a gente acha que sabe, de voltar para um estado mais intuitivo, talvez até negativo no sentido dele, antes de poder reconstruir o conhecimento de uma forma mais rica, mais integrada. Fica aí a reflexão.